Olá, pessoal, boa noite. Está no ar mais um programa Sabatina da Covid e a nossa convidada de hoje, a coordenadora do SAMU, Glenda Setúbal. Vamos falar dos desafios do SAMU diante da pandemia. Boa noite, Glenda. Fale um pouquinho para a gente os caminhos que você percorreu para vir trabalhar aqui na cidade de Santa Rita. Boa noite, Risoleta. Eu atuo como enfermeira há 7 anos. Eu sou pós-graduada em urgência, emergência e UTI, oncologia, hematologia, saúde pública e PSF. Eu atuei durante 6 anos e meio em posto de saúde da família. Trabalhei também na assistência do SAMU durante 3 anos e eu estou frente à coordenação há 4 meses. É muito interessante, Glenda, porque você é uma moça tão jovem, tão bonita, com a responsabilidade tão grande como essa, principalmente nesse momento de pandemia, onde os ânimos estão um pouco alterados, né, e precisa de uma atenção redobrada dos funcionários, enfermeiros ligados à saúde. Então, assim, é um desafio muito importante para vocês da área da saúde. Lidar com vidas é muito gratificante e eu não tenho nem palavras para falar a dimensão disso tudo. Eu cheguei a trabalhar junto da equipe, então tornou tudo mais fácil, esse relacionamento que eu já mantinha com a equipe. E também os subsídios oferecidos pela Secretaria de Saúde, eles nos ajudaram bastante. Como é para você estar à frente de uma coordenação tão importante como essa? É muito gratificante, não deixa de ser uma grande responsabilidade, mas eu desenvolvi um excelente relacionamento com a equipe. Durante 3 anos eu fiz parte dessa equipe, né? Então tornou o trabalho mais fácil. Não deixa de ser um desafio novo para mim, mas eu conto muito com o apoio da Secretaria de Saúde, que nos auxilia bastante em tudo e nos atende em tudo que a gente precisa. Ô, Glenda, você pode falar para a gente um pouco sobre a atuação do SAMU no nosso município? Essa pergunta que você me fez é muito relevante, porque grande parte da população desconhece a grandiosidade desse serviço no nosso município. Comemoramos 10 anos do funcionamento da unidade do SAMU em Santa Rita de Cássia. Foi trazido na gestão do prefeito Romualdo. A população desconhece essa grandiosidade e, para a gente ter um pouquinho de noção, são 24 municípios no oeste da Bahia e apenas 5 contam com o serviço de UTI móvel. Além de prestar serviço para Santa Rita e localidades, também prestamos serviço de UTI móvel para Formosa durante 10 anos. Formosa foi contemplada com UTI móvel em outubro, então a gente deixou de ter essa responsabilidade e continuamos prestando o serviço à Mansidão, como prestamos durante 10 anos, de UTI móvel, por ser um serviço regional. Glenda, é tão gratificante saber que a nossa cidade, por ser tão pequena, tem a capacidade de atender outras cidades com um serviço tão essencial como esse, que é o serviço do SAMU. Quando se fala em SAMU, se fala em regulação. Então, muitas pessoas não entendem o que significa regulação. Dá para você explicar para a gente o que significa? É importante fazer esse esclarecimento, porque as ligações elas não são atendidas aqui. O serviço de atendimento móvel de urgência ele é acionado através do 192. Né? Então, o cidadão ele vai falar com o TARM, que é o técnico auxiliar de regulação médica, que vai estar direcionando a chamada para o médico regulador que vai avaliar o caso. O médico regulador ele pode tanto estar resolvendo o problema ou encaminhando esse paciente diretamente, e ele pode também estar acionando os serviços de unidade de suporte básico ou unidade de suporte avançado. Isso ele vai direcionar de acordo com a situação em que o paciente está. Então, me fala uma coisa, se por um acaso acontece um acidente e eu estiver próxima da SAMU, eu não posso ir lá pessoalmente chamar? Eles só vão me atender através de uma ligação? Isso. É necessário fazer esse chamado, né, porque pode haver outro chamado e a gente está nessa ocorrência que não foi gerado um número de protocolo, entendeu? Então, a gente sai em ambulância, quando eu falo a gente, eu falo como assistencialista, a ambulância sai com autorização
central de regulação, de urgência e emergência. Que fica em Barreiras? Isso, fica em Barreiras. Eu já ouvi casos aqui em Santa Rita que, como estamos vivendo em um momento de pandemia, um paciente ele liga, né? Muitas vezes a SAMU ele não pode atender naquele momento, ser imediato, e o paciente ele entende que é a saúde daqui que não quer liberar aquela ambulância. É isso mesmo ou existe algum protocolo para que essa ambulância possa atender esse paciente? Então, como todo serviço de saúde complexo, o SAMU, ele é necessário seguir um protocolo, um fluxo de atendimento. Então, é um médico regulador que encaminha e direciona. Ele é quem vai dizer, por exemplo, como você falou desses atendimentos de transferências de paciente, quem autoriza, quem libera a ambulância é a central de regulação. A gente só pode sair com autorização da regulação. Então, o médico, o regulador, ele vai estar avaliando por telefone mesmo a condição desse paciente e vai dizer, ele é quem vai determinar se o paciente ele tem condição de transporte básico ou ele necessita de suporte avançado, que é a nossa UTI móvel. Quantas ambulâncias do SAMU existem em nosso município? E também eu quero saber se todas elas estão em atividade. Então, nós contamos com 4 ambulâncias do SAMU, sendo 2 ativas, que é a unidade de suporte básico e unidade de suporte avançado. E as outras 2 são reserva técnica. A gente chama de reserva técnica porque, se acontecer algum problema da ambulância quebrar, a gente muda para outra ambulância. São ambulâncias que a gente usava, que eram ativas, ambulâncias ativas, a gente recebeu novas, fomos contemplados com ambulâncias novas, então elas ficaram para subsídio se acontecer algum problema. Importante falar para você que a unidade de suporte básico ela conta com condutor socorrista e técnico enfermagem. A unidade de suporte avançado ela conta com médico, enfermeiro e condutor socorrista. Então, quer dizer que, quando a pessoa ela solicita o serviço do SAMU, eles lá perguntam para saber se manda a de suporte básico ou a de suporte avançado, é assim? Isso, o médico vai investigar qual a condição desse paciente e ele vai julgar qual ambulância vai atender a necessidade desse paciente. Glenda, o momento é muito tenso devido à pandemia. Como você e sua equipe estão lidando com essa situação? Realmente, foi um momento delicado por se tratar de uma doença nova, né, que pouco se sabia. E a nossa equipe ela é muito comprometida. Eu tenho um orgulho em falar disso. É muito gratificante trabalhar com eles, porque eles abraçaram a causa. Então, a gente intensificou os treinamentos, a gente buscou os EPIs junto à Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde nos atendeu em tudo. Então, a gente já usava os EPIs de atendimento de proteção individual para outros tipos de doença. Com a Covid, a gente acrescentou mais equipamentos de proteção individual, porque a gente sabe da exposição do profissional, que aumenta bastante, né, durante esses atendimentos. Então, nos deparamos com um novo, né, por ser uma doença nova. E, nesse momento, eu reafirmo minha admiração pela equipe, que a equipe, ela, em nenhum momento, ela se esquivou do trabalho. Todo mundo estudou, todo mundo foi atrás de saber mais e agregar conhecimentos à equipe, para estar oferecendo serviço de qualidade para a população e também para a proteção da equipe. Eu vou voltar de novo à questão dos protocolos, porque as pessoas que estão nos assistindo em casa, com certeza, elas ainda estão com dúvida. Fale um pouquinho mais para a gente no que se refere aos protocolos de atendimento do SAMU. Então, o SAMU ele oferece serviço de atendimento móvel de urgência, tanto em vias públicas, residências, locais de trabalho, e a gente também realiza transferências interhospitalares. No caso, um exemplo, o Hospital de Santa Rita para o HO, entendeu? Mas tudo é liberado pela Central de Regulação. A gente só pode sair com a ambulância após a liberação da unidade pela Central de Regulação. A Central de Regulação, após o acionamento das unidades, ela acompanha o atendimento até o seu término, né? Tanto dando subsídio à equipe, se necessário, como preparando a porta de entrada de referência dos hospitais para oferecer o serviço de urgência ao paciente. E o que mudou no atendimento com relação à pandemia? Como eu falei para você no início da entrevista, a gente aumentou o uso de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Também
mudamos alguns fluxos dos procedimentos, né? O fluxo do paciente, de atendimento do paciente com a COVID, ele é diferenciado, porque além da atenção oferecida ao paciente, também tem os cuidados que devem ser redobrados com a equipe e também com a família do paciente e com as outras pessoas do hospital de origem para evitar a contaminação. Glenda, nós temos uma pergunta de uma telespectadora que ela quer saber quais são os casos que se pode recorrer a SAMU. Sempre naquelas situações graves em que o paciente não tem a condição de procurar o serviço hospitalar. E também nos casos em que o paciente não deve ser removido, como no caso de traumas, né, de acidentes, paciente desacordado, então deve imediatamente acionar o 192. Glenda, o Ricardo quer saber em quais os casos devemos recorrer a SAMU. Sempre naqueles casos de situações graves em que, por algum motivo, o paciente ou o familiar não consiga, né, levar ele ao hospital. E também naqueles casos de situações graves, como acidentes, né, que são os traumas, e paciente desacordado deve acionar o 192. Glenda, no caso de um paciente, ele desenvolvendo sintomas da COVID, ele pode solicitar os serviços do SAMU? Então, o SAMU ele deve ser acionado, sim, se o paciente apresentar desconforto respiratório intenso, né? Ao contrário, eu quero reforçar aqui a importância que a Secretaria de Saúde, a gestão tem dado à Covid-19. Então, contamos com um serviço que é chamado Disque Covid, que é um telefone que o paciente, né, que o popular pode estar acionando para esclarecimento de dúvidas e também para o agendamento de consultas. Primeiramente, é importante que a pessoa mantenha a calma, né, porque também os sintomas da COVID, eles são parecidos com sintomas de síndromes gripais. Então, é importante manter a calma, manter o isolamento domiciliar e estar acionando o Disque Covid para ser orientado e para ser direcionado ao atendimento médico e testagem. É interessante, Glenda, que essa pandemia ela veio trazendo tantas coisas assim ruins, que logo quando surgiu tudo isso, que ele se ligava à televisão e se via falar em tantas mortes, o psicológico da gente ele fica tão abalado, no caso o meu, que eu comecei logo de imediato a sentir falta de ar, né? Só que depois eu fui pensar, como é que eu vou estar com o vírus se ele ainda nem está aqui na cidade? Então, é muito importante que as pessoas se atentem para isso, né? E procure o atendimento de um psicólogo para poder se tratar direitinho. Assim como você está me passando essa situação, diversas pessoas passaram pela mesma situação. Então, é importante orientar a população que as unidades de saúde da família, elas contam com esse atendimento psicológico, que é importante, né, durante esse momento tão delicado. Você gostaria de deixar alguma mensagem para a população de Santa Rita e para a sua equipe? Para a população, eu quero pedir que mantenham os cuidados para que a gente passe por essa fase. E a minha equipe, eu só tenho gratidão e reconhecimento pelo grande trabalho que eles vêm realizando. Bom, gente, chegou ao final mais um programa Sabatina da Covid. Eu quero agradecer a todos os telespectadores, quero agradecer a participação da coordenadora do SAMU, Glenda Setúbal. Muito obrigada, Glenda, por sua participação. Eu agradeço também pelo convite. Espero que tenha sido uma entrevista esclarecedora para a população. Boa noite. Boa noite.